Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Eventos de Resultados. Eu sou Eduardo Frezarim, sou CEO da EASO e host desse podcast. E eu quero lembrar você que o objetivo aqui é a gente bater um papo com grandes profissionais do setor de eventos que construíram grandes histórias, que estão deixando grandes legados, com o objetivo de levar para você alguns insights, alguns cases de sucesso. Eu sempre digo também de alguns perrengues, algumas dificuldades e desafios que a gente vive no setor para que você construa eventos com melhores resultados. E hoje nós estamos aqui com uma convidada que tem uma bagagem incrível e que é, além de tudo, uma professora desse setor. Então é alguém que aprendeu muito, construiu muito e hoje tem a habilidade de transmitir esse conhecimento para outras pessoas. Eu estou falando da Tatiane Figueiredo. Que honra, que prazer ter. Eu costumo chamar a Tatiane de professora Tatiane, né? Porque foi assim que eu te conheci, professora, e é muito legal conviver com você nesses anos, poucos anos que a gente se conheceu, mas muito aprendizado e ver o quanto você se dedica a ensinar para esse mundo, né? Então eu quero ler aqui o seu mini currículo, mas depois quero ouvir um pouco mais da sua história. A Tatiane é executiva com 20 anos de experiência com Customer Experience e eventos corporativos, com atuação global e formação na aviação. A professora Tatiane simplesmente esteve nos principais eventos de aviação do mundo aí nos últimos anos, levando inovação, levando organização desses eventos. Ela atua no Prêmio Caio e na MPI Brasil, com foco em patrocínios, resultados e ROI. Fala muito de ROI nas suas aulas, inclusive, né? Acho muito bacana isso. É professora na ESPM, no SEG, que é uma certificação para gestores de eventos, MBA e na ECA USP, onde também coordena pós-graduação. Ela é palestrante e facilitadora de treinamentos corporativos e fundadora da 7E, com atuação em estratégias de eventos e experiência do cliente. Professora Tatiane, um prazer, muito obrigado por ter aceitado esse convite e eu tenho certeza que vai ser muito aprendizado aqui hoje. Edu, eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui, muito honrada de estar aqui, porque a gente já tentou tantas vezes muito. E a agenda não batia, não dava certo. Sim. E dessa vez deu certo, então é uma honra. Eu só estou triste porque não é lá em Londrina, no estúdio novo da IASO, porque quando eu vi as postagens do estúdio novo, meus olhinhos brilharam. Eu fiquei muito feliz e muito curiosa para conhecer o estúdio, porque ficou realmente muito lindo. Parabéns. Não, vai ser um prazer te receber lá em Londrina, tá? Você vai para lá, vai conhecer. Aí a gente grava outro podcast. Outro específico, terras pé vermelho. Terras muito vermelhas, bom. A terra história roxa. da IASO é muito linda também. Eu admiro muito o trabalho de você, do seu trabalho, da Gi. Maravilhoso. Parabéns. Bom. Eu fiquei muito feliz de ver a sede nova, mesmo sendo online. Não, mas você vai estar lá com a gente, com certeza. Vai ser muito bom. Né? Te receber lá vai ser um prazer. Professora, eu quero começar aqui contando um pouco da sua jornada, né? Porque você, te conhecendo aí esses últimos anos, tem uma jornada e tanto aí pela frente. Mineira, né? Mineira. Você já passou aí por tantas experiências. Conta um pouco aí como que a professora Tatiane chegou até aqui. Veio né? parar em São Paulo. Em São Paulo. Eu também sou mineiro, estou aqui em São Paulo. Mineiro gosta de São Paulo, né? Gosta. Tem uma comunidade aqui, né, dos mineiros. Mas eu sou mineirinha, Edu, de Belo Horizonte, nasci, cresci, minha família toda está em Belo Horizonte, né, eles moram lá. E em 2008, eu trabalhava em uma empresa lá em Belo Horizonte, mas que tinha, sede ainda tem, aqui em São Paulo, em Alphaville, mas a empresa é americana. E aí eu me candidatei internamente para uma vaga em São Paulo, deu certo, eu não achava que ia dar, mas falei, eu vou lá ver o que dá, né? Tem que ter coragem, né? Tem que... E eu brinco que na época eu não tinha um passarinho para dar água, né? Era eu morando com meus pais, então assim, não tinha risco, muito risco envolvido ali. E aí eu venho para São Paulo e começo a trabalhar nessa empresa, e aí, né, as coisas vão acontecendo, a vida, né, vai desenhando ali. E aí eu conheço meu esposo, a gente se casa e vamos morar em São José dos Campos, que é interior de São Paulo.
Em São José, eu começo a trabalhar na Embraer, que é uma fabricante de aviões, né, aqui no Brasil. Sim. A terceira maior fabricante do mundo, atrás da Boeing e da Airbus. E aí, na Embraer, eu tenho o presente, né, a experiência de começar na área administrativa e depois isso foi crescendo, ganhando corpo na área de pós-venda, na organização de treinamentos de piloto, de alguns jantares, coquetéis. E aí eu comecei a gostar daquilo. Eu falei, eu vou precisar estudar, entender como eu faço isso melhor. Em paralelo, eu tinha um chapéu que era de agente de melhoria contínua. Então, eu cuidava de toda a questão da metodologia Lean, que é um princípio que a Toyota trouxe para o Brasil e a Embraer usa isso até hoje muito forte nos processos, na linha de produção. Então, eu tinha o desafio de implantar essa filosofia Lean, essas ferramentas dentro da área administrativa, mais especificamente no setor de pós-venda e de relacionamento com o cliente, em paralelo com a organização desses eventos que naquela ocasião ainda não eram de grande complexidade. E aí eu começo com esse olhar mais técnico, mais de gestão de projeto dentro dessa organização. E aí isso começa a ganhar corpo, eu começo nos eventos aqui no Brasil, aí depois Argentina, Uruguai, Panamá, aí começou o desafio aumentar um pouquinho mais, Estados Unidos, Europa, e quando eu vi, eu já estava fazendo evento em vários lugares do mundo e para 3 unidades de negócios diferentes. Porque eu brinco, a Embraer são 3 empresas dentro de uma. A gente tem a aviação comercial, que são os aviões das companhias aéreas. Então, no mundo é gigante. Aqui no Brasil, até então, só a Azul operava os aviões da Embraer. Agora, a Latam fez uma compra grande de aviões. Eles estão, inclusive, treinando os pilotos para voar o modelo da Embraer. Mas, no mundo, é muito forte a presença, né, da Embraer. Então, por isso, os eventos globais, né? Ela é aqui no Brasil, mas os maiores clientes, as maiores negociações são fora. E aí tinha a aviação executiva, que são os jatinhos, que é onde eu comecei a minha carreira dentro da Embraer, e a aviação de defesa, que são os aviões fabricados para serem comercializados para as forças aéreas, para o governo. Sim. Então, aqui no Brasil, a FAB é o principal cliente, mas tem outras forças aéreas espalhadas pelo mundo inteiro que também compram esses modelos de aviões da Embraer. Então, eu tinha o desafio, Edu, de organizar eventos diferentes para esses 3 tipos de público diferente. Então, não dava para fazer copy-paste. Muito diferente, né? Quando a gente fala de aviação executiva, a gente está falando do red carpet, né? Eu tinha que preocupar com o rótulo do vinho, do uísque que está sendo servido ali, né? De toda a narrativa daquele evento, porque a gente está falando de mercado de luxo. Quando eu vou para a aviação de defesa, a gente está falando de hierarquia, a gente está falando de protocolo, tem toda a questão do tratamento, da solenidade que tem que ser seguida em um evento, presença de autoridades. Então, foi uma escola. O resumo da ópera foi esse. Essa escola que proporcionou toda essa bagagem, toda essa experiência que eu desenvolvi em eventos, né? Para poder conseguir hoje distribuir esse conhecimento através das minhas aulas e dos cursos. Que legal. Então, você vem de uma área administrativa, professora, com muito... o Lean é uma metodologia de processos muito bem definidos, de organização, de eficiência muito grande na operação. E aí é legal que você vem com essa bagagem, se torna gestora de projetos, porque no fundo o evento, cada evento é um projeto. Exato. Você aplica essa base de conhecimento, essa tua experiência. Então o mercado de eventos ele foi e te arrastou, né? Falou, precisamos de uma profissional organizada, gestora de projeto, e aí você começou e entrou nisso. Que legal. E aí os olhinhos brilharam, né? E eu fui fazendo, e aí, como eu falo, as coisas vão acontecendo. Quando a gente tem atitude e quando a gente se propõe a sair da zona de conforto, é aí que a gente cresce, né? É encarando o desconhecido. Então, foi bem isso que aconteceu comigo. Muito legal.
Professor, e hoje? Que tem sido, né? Eu falei aqui da 7E, que é a sua empresa. Eu falei certo? Falou. 7E. Falou. E como é que tem sido a sua atuação? O que você tem feito hoje? Aí eu sei um pouco, mas é legal o público conhecer a tua atuação, né, de forma geral. Então, Edu, eu tenho hoje alguns chapéus, né, que eu uso aqui, eu vou trocando à medida que dependendo do cenário que eu estou, né? Mas o primeiro e o mais importante é a maternidade. Que legal. Eu tenho uma filha, minha filha tem 4 aninhos, a Esther. É assim, uma criança que foi muito desejada. Eu sempre coloquei meu trabalho na frente de tudo, acima de tudo, e sempre posterguei essa história de ser mãe. E aí veio a pandemia, né? De repente acaba tudo, acaba evento, acaba voo, acaba viagem, e aí todo mundo para, né, e fica esperando o que, que vai acontecer. E naquele momento foi quando eu comecei a refletir. Será que não está na hora de eu também parar, né, e olhar para mim, para minha família, para os meus projetos pessoais? E aí chega a Estherzinha, prematura, de 30 semanas, 60 dias na UTI neonatal. Eu falo que a vida me deu um golpe, porque mãe de UTI é algo assim, é uma montanha-russa, porque a gente não sabe o que você vai receber de notícia quando chegar, né, no hospital. Então, ela nasce, eu ganho alta, vou para casa, mas tenho que ficar voltando ali durante 60 dias para visitá-la, até ela ganhar alta e ir para casa. Então, a Tati mãe é uma Tati muito apaixonada pela maternidade, pela minha filha, né? Legal. E hoje as escolhas que eu fiz na minha carreira profissional está muito ligada com essa proximidade que eu quero ter com ela. Porque se eu continuasse no mesmo ritmo que eu estava, provavelmente hoje eu estaria em outro país, né? Como eu comentei com você nos bastidores, eu fui para um evento em Singapura, na Ásia, durante 3 semanas, ela com 2 aninhos. Então, aí nesse momento vem o confronto, né, da mulher mesmo, da maternidade versus o corporativo e todo aquele conflito que toda mulher, não adianta, por mais que ela seja bem resolvida na vida, vai ter um momento que vai gerar esse conflito interno mesmo, né? Existe uma conexão da mãe com o filho que não tem como explicar, imagino, né, Tati? Só sentir. Só sentir. E aí esse é o principal chapéu. O outro é o da Seven. Então, hoje eu tenho uma agência focada em consultoria de marketing e eventos, mas eventos não na operação em si, mas na estratégia do negócio ali, de como planejar, de como medir o resultado desse evento. E a minha sócia trabalhou um tempo na Embraer também, depois foi para o Instituto Ayrton Senna, ficou lá um tempo, e hoje ela mora na Inglaterra. Então, a gente tem muito essa parte da consultoria mesmo, porque aí depende do lugar que a pessoa está, né? E a gente está muito focado no setor da aviação. Então, hoje eu tenho alguns clientes do mercado da aviação que, por indicação, né, porque é um mercado muito nichado, a gente acaba abraçando projetos que às vezes nem estavam no radar, e as pessoas, fala com a Tati agora tem uma agência, ela consegue ajudar, ela consegue fazer, né? Que seja o stand de uma feira, que seja a organização de uma conferência, de um jantar. Então, a gente está muito focado nessa área mesmo da aviação, mas, obviamente, se aparece um outro projeto que tenha propósito, que tenha identificação com aquilo que a gente faz, certamente eu vou analisar isso para a gente poder entregar com maestria, né? Com um brilho nos olhos. Então, eu falei de 2 chapéus, né? O terceiro chapéu é a Tati professora. Então, eu dou aula na SPM, nos cursos de curta duração, que inclusive sempre você, que eu te chamo, você vai, eu gosto muito, porque os alunos ficam loucos quando você traz aqueles números e mostra que o evento é a ferramenta mais poderosa dentro da venda, da captação de leads, né, de toda essa estrutura. E aí você mostra os exemplos da IASO. Quando a aula acaba, é só o coraçãozinho, é só adorei, amei, cadê o contato do Edu? É muito bom. Sabe que é muito legal participar, porque eu vejo que as tuas turmas, elas ficam muito engajadas, porque você traz conteúdo muito prático, né? A vida real. Exatamente. Então, eu gosto muito desse lado acadêmico, onde a gente consegue trazer a vida real, consegue trazer projetos muito palpáveis
para os alunos, né? E eles entenderem que isso aqui é o que a gente está vivendo, não é uma teoria que a gente leu em algum livro. Exatamente. Né? Nossa, eu brinco muito, eu falo para eles assim, dependendo do tema, falo, isso aqui vocês não vão achar em livro não, tá? Isso aqui é a vida real como ela é. Eu já passei por isso, eu entendi, vi, é assim. Porque é muito isso. Eu acho que o diferencial é exatamente esse, é você ensinar o que você vive. Sim. Por isso que dá certo. Então, eu dou aula nos cursos de extensão. A SPM também tem uma unidade de negócios chamada Educação Executiva. Legal. Que é quando as empresas contratam os professores como especialistas para irem nas empresas darem os cursos. Sim. Eu adoro isso. Então, eu já fiz algumas empresas grandes para ir ministrar curso de relacionamento com o cliente, Sim. de estratégia na construção de um evento, né? Por que esse evento existe? Como é que eu mostro o resultado através desse evento? Como é que eu tangibilizo? Como é que o famoso ROI, o mito do ROI, a gente vai falar dele. E aí eu faço muito essa parte também da educação executiva. Sim. E aí dou aula no SEGI, lá com o seu Sérgio Junqueira, e tenho uma disciplina chamada Eventos Internacionais no MBA em Gestão de Eventos da USP. Sim. Então, nesse eu sou professora. Legal. E agora, na SPM, nasceu uma pós-graduação focada em eventos corporativos, que eu estou coordenando. E aí a gente montou, eu junto com a Vanessa Maitan, que é uma querida, é uma que você pode convidar também para vir aqui no podcast. E ela me ajudou, a gente pensamos juntas, estudamos o que tinha no mercado, e aí a gente criou, fez nascer essa pós-graduação com a chancela da SPM, que é uma escola referência no mercado, quando a gente fala de marketing, de comunicação, de todo esse ecossistema do marketing. O evento é uma ferramenta de marketing. Então, hoje eu estou na coordenação dessa pós com professores, assim, eu brinco que é um corpo docente, o Dream Team, porque são profissionais extremamente antenados com o mercado e que realmente ensina aquilo que vive no dia a dia. Sim. E o último chapéu, acho que são o quarto agora, né? Eu tenho a participação como diretora acadêmica na MPI, que é a Meeting Professional International, que é uma entidade global focada na atuação dos gestores de eventos. E aí, eles têm unidades espalhadas, grupos, comunidades no mundo inteiro. Aqui no Brasil, a MPI se consolida através do LAMEC, que é um evento também que acontece anual, tem o grupo do WhatsApp, que as pessoas trocam muitas informações, muito conhecimento, indicações. Uma comunidade bem ativa, né? Tem conteúdos durante o ano, de forma online. Muito. E eu e Vanessa, que a Vanessa é a vice-presidente de educação, eu sou a diretora. A gente já está com um monte de ideias aí saindo do forno para fazer esse fomento através da LAMEC, da MPI, aqui no Brasil, né? E na MPI eu tenho o desafio de substituir ano que vem a minha querida Fábia Tanabe, né? Atualmente ela é a presidente da MPI Brasil e eu fui convidada para assumir a presidência em 2027. Aí veio o frio na barriga. Eu falei, nossa, mas a Fábia é difícil substituir, porque eu brinco quando eu vou com ela para os eventos, a gente é muito parceira, você não consegue andar, porque você começa a dar 3 passos, Fábia, amiga, e abraça. E aí eu falo, Fábia, amiga, você é a vereadora, né? Em campanha, porque em todos os espaços que a gente está, ela é muito bem relacionada, muito querida, então vai ser uma responsabilidade muito grande substituí-la, mas com fé em Deus vai dar certo. Então, acho que eu resumi para você dos 4 principais, né? Sim, muito bom. Chapéus aí. Não, e você envolvida tanto no mercado, com a mão na massa, quanto nas instituições, no acadêmico, né? Então, você... Eu respiro eventos, né? Muito, muito bacana isso. E sobre a 7E, se você puder falar um pouco mais, assim, você estava me dizendo que você tem projetos, por exemplo, para desenhar eventos, né? Porque eu imagino que esse seja o grande desafio, né, Tati? A gente
o evento ele precisa ter um objetivo claro, ele precisa ter um propósito a se cumprir, e todo ele precisa ser desenhado para isso, né? Desde quando ele vai acontecer, onde ele vai acontecer, né? Qual vai ser a narrativa, o que nós vamos ter de conteúdo. Então, eu imagino que esse é o olhar. Você vem e vocês tem um olhar 360 para desenhar, projetar o evento e que ele tenha os melhores resultados possíveis. Exatamente, Edu, é fazer as perguntas certas. Legal. No sentido desse briefing. Porque às vezes eu recebo um briefing assim, a gente quer fazer um evento no dia tal e chamar tantas pessoas. Tá, mas não é só isso, vamos entender qual que é o propósito desse evento. O que você quer no final desse evento? Você quer vender, você quer fortalecer relacionamento, você quer gerar lead. A gente precisa entender para que a gente desenhe algo que realmente venha de encontro com o real objetivo daquele evento. Sim. E um ponto muitíssimo importante, que eu falo muito com os meus alunos, e lá na Seven também isso é algo que pesa muito para a gente, é entenda quem é o seu público. Porque qual é o erro que às vezes acontece? O gestor de evento tem uma ideia mirabolante. Ou ele recebe um briefing que tem que contratar, por exemplo, o speaker, o palestrante XPTO. Mas espera aí, quem é o público que vai estar sentado lá no auditório para ouvir esse palestrante? Tem fit? Tem liga? Faz sentido? Tem estratégia? Porque, às vezes, você vai analisar e vai falar, não tem. E isso é o que a gente chama dos touch points, que vem dentro de um universo gigantesco. Vai desde a escolha do palestrante, a escolha do brinde. É um brinde adequado para esse público? Eu trabalhei com aviação executiva. Imagina, eu tinha que ter muita atenção com a escolha daquele brinde, porque senão a pessoa vai olhar e falar, nossa, mas a Embraer está dando isso, né? Para uma pessoa que é dono de um jato executivo. Então, tem uma questão muito específica que é a gente entender quem é esse público. E aí, todos esses touch points do evento que estão sendo pensados e desenvolvidos, eles precisam estar linkados com isso. Então, lá na Seven, eu e a Sara, a gente faz muito isso, que é a minha sócia. Ela tem um olhar, eu brinco que eu tenho um olhar mais da operação ali, do processo, do negócio, e ela já tem um olhar um pouco mais voltado para essa sensibilidade, sabe? De entender. Eu brinco, uma vez a gente estava organizando um evento e ela falou assim, Tati, vamos colocar uma música no começo, uma cantora bem bonita e tal. Eu, não, isso não vai dar certo. A gente está falando de um público masculino, um evento técnico. Ela, Tati, mas a música é emoção, é sensibilidade. Eu tenho certeza que vai dar certo. Eu fui um pouco resistente, mas depois acabei cedendo. E aí, na hora era uma edição de 10 anos desse evento que a gente organizava todo ano. E aí, Edu, na abertura, todo mundo entrou, sentou, blackout total. E aí, luz só na cantora, uma cantora bem bonita, com aqueles microfones de época, sabe? Retrô. E aí ela começa, nos primeiros acordes que ela deu no violão, antes dela começar a cantar, o pessoal já estava batendo palma. Todo mundo aplaudindo. Aí ela me olha, a minha lágrima só desce, assim, que eu falei, é isso. Então, a nossa parceria é muito legal por conta disso. Eu venho com um olhar mais prático, mais direto, mais do projeto, e ela vem com essa sensibilidade de ter essa leitura do sentimento mesmo que está envolvido ali. E aí, sempre dá muito certo os projetos que a gente faz por conta dessa parceria, né? E saber ceder, obviamente, né? Porque às vezes eu vejo muito isso no mercado também. Às vezes você tem uma ideia e você quer perseguir aquela ideia até o final. A gente precisa estar aberto, né? Para entender, para saber o ponto de vista do outro. Às vezes até numa visita técnica. Você chega em um local para visitar, para fazer um evento naquele local, escuta o que a pessoa do local tem para te falar. Às vezes você já vai com uma opinião formada, a pessoa vai falar assim, uma vez teve um evento aqui que foi assim, assim, assado. E você clique. Legal. Olha, que eu acho que dá para eu fazer isso no meu evento também. Então, a gente precisa estar sempre com essa cabeça aberta, né? Para ouvir o outro. Às vezes, né?
você vai ouvir e vai falar, não, isso aqui eu vou filtrar e não vou fazer. Mas muitas vezes isso pode ser muito benéfico, pode ser muito bom o projeto. Não, e sabe o que eu acho legal, Tati? Isso que você falou, né, na cantora, ali no começo, a sensibilidade que a sua sócia trouxe para isso. De repente, na memória de longo prazo de algumas pessoas que estavam ali, ficou esse momento. Exato. Que esse momento gera emoção, aquela experiência fica registrada numa memória de longo prazo. Né? É verdade. Estava falando com o Bernardo, o CEO da TM1, que é uma agência de eventos, né? Ele falou, olha, quando eu fui em vários RD Summits lá em Florianópolis, e o que ficou registrado para mim? Quando teve um show do Skank e estava tendo um pôr do sol assim, nossa, que ali lindo. Ficava, né, do lado do mar ali, tinha a vista ali do mar. Ele falou, cara, eu vendo o show do Skank aqui, olhando para o lado, aquele pôr do sol no mar lindo. Nossa. Ali de Florianópolis, aquilo ficou registrado. Então, quando eu penso em RD Summit, ele dizendo, né, eu penso nessa imagem e ela me remete a coisas muito boas. Olha me só dá que legal. Então é isso, né? O evento, a gente precisa pensar nesses momentos que vão ficar registrado algo muito bom na memória de longo prazo das pessoas, né? É isso, Edu. E a questão também que é muito importante é o sentimento de exclusividade. Aquela sensação, eu só estou aqui porque eu estou no evento da empresa X. Sim. Isso é muito legal também. Teve um outro evento que nós fizemos e o jantar foi no Museu de História Natural de Londres. Então, você imagina, a gente, como organizadora, já estava com aquele sentimento de exclusividade. Como assim? Eu tô dentro de um museu onde eu assisti os filmes lá no Brasil, lá em casa, né? Que é Uma Noite no Museu. E, de repente, eu estou aqui à noite jantando no museu. O museu para nós, o museu reservado só para nós. Então, imagina o convidado desse evento, né? As pessoas que estavam lá para fazer parte para ser recebida com toda honra, né? Com toda pompa. Então, essa questão da exclusividade também, ela cria essa memória. Assim como essa sensibilidade que você trouxe aí do pôr do sol, da música, né? Então, o evento é isso, essa que é a mágica. É a gente pensar nessa experiência mesmo do cliente, né, do participante, dentro de tudo que pode, entre aspas, marcar a vida dele. Porque experiência é aquilo que você vai contar para os seus amigos, é aquilo que você vai relembrar. E nós, como gestores de eventos, temos uma responsabilidade muito grande, que é criar tudo isso, né? Fazer isso acontecer, isso ganhar forma. Muito legal, muito bom. Tati, vamos seguir aqui. O que eu queria perguntar de você? Você falou um pouco do mercado, os principais desafios que esse mercado tem, né? A gente está dizendo aqui da importância de gerar essa exclusividade. E o que você falou dessa exclusividade é que literalmente não tem preço, né, Tatiane? Porque nem se você quiser pagar, você vai conseguir ir lá no museu à noite com essa exclusividade. Então, literalmente não tem preço, né? Mas a gente vive esse mercado que precisa realizar esse tipo de coisa. Mas a gente sabe que tem muitos desafios, né? O nosso mercado de eventos é muito desafiador, porque quem que consegue construir eventos assim? Quem já passou por uma bagagem, aprendeu através da prática, mas poucos talvez tiveram essa oportunidade, né? Então, queria que você falasse um pouco dos desafios, sabe? Da importância desse mercado passar por algum tipo de profissionalização, de formação mesmo, de como replicar ideias tão boas como essa que a gente está discutindo aqui, pelo menos trazer para as pessoas esse olhar crítico, criativo de pensar essas coisas diferentes e sair do mesmo, né? Exato. Edu, eu considero que o mercado de eventos, depois da pandemia, ele deu uma superaquecida, vamos chamar assim, né? Porque muita gente que trabalhava com eventos durante a pandemia foi fazer outra coisa, né? Porque o mercado simplesmente congelou. Sim. Né? E as pessoas precisavam continuar ali, se virar. E aí, quando volta, começa a ter essa deficiência de profissionais, né? E tem até hoje. Então, o que eu percebo? O mercado formou muitos produtores de eventos. Pessoas que sabem fazer ali a parte operacional, a parte técnica, mas os estrategistas, que eu chamo, as pessoas que têm aquele olhar de cima, aquele olhar
holístico, aquela Legal. visão holística, isso é raro. E quando a gente analisa, por exemplo, o que o mercado está pedindo, você vai abrir, faz esse exercício para você ver. Eu faço isso toda semana. Eu vou lá e olho quais são as vagas que estão sendo divulgadas. O que essas vagas estão pedindo? Em quase 100% delas está lá. Saber medir o ROI, saber medir o resultado do evento, saber catalogar, documentar o que ficou desse evento, qual foi o resultado. E a gente percebe que a maioria dos gestores de evento estão muito focados na operação do evento. Então, é a ausência de métricas, né? Não mede, não sabe se tem que medir, para que tem que medir, para quem que tem que comunicar. É a falta de entender o cenário como um todo. É a falta de justificativo do porquê que aquele evento tem que acontecer, do objetivo que a gente comentou lá atrás, das perguntas certas. Aí, o que eu sempre brinco, dentro do mundo CLT... O que acontece? Quando vem uma ordem de corte do orçamento, qual que é o primeiro departamento que corta? É o marketing e o evento. Por quê? Porque muitas vezes não existe ali uma justificativa para demonstrar valor naquele evento. E tem valor, mas falta mostrar essa visão estratégica de falar, opa, peraí, eu tenho que fazer a operação do evento, mas eu também preciso entregar o resultado desse evento, o valor que esse evento tem para a empresa, para o cliente, e entender quem são os stakeholders envolvidos aqui. Além dos convidados, eu tenho alta liderança, se for uma pessoa CLT, se for uma agência, eu tenho meu cliente, eu tenho os patrocinadores. Como eu comunico, como eu gero valor do evento para esses stakeholders envolvidos. Então, hoje o mercado ele tem essa carência de profissionais que tenham uma visão mais holística e não só na operação. E esse foi um dos motivos da criação da pós-graduação também. Porque a gente entende que muitas vezes em grandes empresas é a secretária do CEO que começou a fazer evento, porque ela recebeu lá uma demanda e começou a ter que fazer, mas ela não foi treinada, ela não foi preparada, ela não teve um conhecimento ali, ela sai fazendo. É a moça do RH que tem que organizar, que tem que começar a fazer, e onde eles buscam essa formação? Porque quando você tem que sair fazendo, você vai sair fazendo a operação do negócio mesmo. Você quer entregar aquilo, você precisa entregar um projeto. Mas e qual é o resultado disso? Como é que eu faço para tangibilizar, para criar valor, para gerar credibilidade do meu trabalho? Porque não é só, o evento foi lindo, foi maravilhoso, estava lotado, todo mundo adorou. Tá, mas e o que fica? Como é que você mensura isso? Como é que você entrega esse resultado? Como é que você comunica esse resultado? Então, o mercado hoje é a principal deficiência que eu enxergo dentro desse contexto. E aí a minha provocação, a minha proposta para trazer essa pós-graduação com esse foco. Porque é esses alunos, que é a secretária, que é a moça do RH, ou que é uma pessoa que, mas eu já faço evento há 15 anos, eu já sei, eu já sou muito experiente. Tá, mas você faz a operação. Isso acontece muito com os meus alunos. Eu pergunto sempre para eles, quando eu começo uma turma nova, eu falo, por que você veio para cá? O que te trouxe aqui para fazer esse curso? E aí tem muitos que falam, não, eu já faço evento há muito tempo, mas eu quero entender o que o mercado está pedindo, o que o mercado está praticando, como eu posso melhorar, como eu posso reciclar o meu conhecimento e entender como essa engrenagem está rodando agora. E é isso, Edu, é essa deficiência mesmo de um olhar um pouco mais ampliado fora da operação. Não, fantástico, porque assim, todo o mercado, né, Tati, hoje ainda a gente vive no Brasil um desafio econômico, né? E a necessidade por eficiência do recurso é cada vez maior. E os gestores estão fazendo gestão cada vez mais baseado em indicadores, né? Então, quando o setor de eventos consegue entregar isso, e sabe que agora com o meu chapéu de IASO, é uma preocupação que a IASO sempre teve, que é entregar números.
eu sei que tem números que faz mais sentido para algum evento do que para outro, mas a gente quer entregar o máximo de números possível, o máximo de medição, né? Mensurar ao máximo o comportamento, mensurar engajamento, mensurar os expositores e patrocinadores que estão fazendo mais contato com o público, quais são os palestrantes que são mais procurados, que são mais favoritados, para que o promotor tome decisões baseado nesses dados e não mais no que se acha. Exato, Edu. Né? E aí você vai para um outro patamar. E quem está acima na gestão olha para o setor de eventos como, não, peraí, eu tenho cada R$1 que eu estou investindo aqui, está voltando X em faturamento, a marca está sendo... Né? E como eu meço branding, por exemplo, tem como medir, tem como você saber. Né? Sabe que na IASO, professora, a gente mede, por exemplo, as conversões do Google Ads, que é uma campanha de tráfego pago. 75% das conversões que a gente tem no Google Ads é com a palavra-chave, a palavra que as pessoas buscam no Google para clicar e preencher um formulário nosso é a palavra IASO. Ou seja, a gente tem feito um trabalho de brand bom. Porque quando a pessoa procura o nome da empresa e não um produto, uma solução, um serviço, significa que a marca está em evidência e... Então, esse é um indicador que a gente usa. Olha, nosso brand está bom, porque a galera procura o nome da empresa no Google, clica no nosso site, nas nossas campanhas de nossas landing pages e cadastra. Né? Então, eu gosto muito de quando você fala. E nas suas aulas eu vejo você revisando, né? Antes de eu falar, trazer aqueles números, você revisa sobre ROI com o pessoal. Né? Então, você bate muito nessa tecla. Né? Sim, eu sempre falo para eles, para os meus alunos, né? A gente precisa ter fatos e dados. Tem a velha frase, contra fatos e dados não há argumentos. Né? Então, quando a gente consegue tangibilizar ali o resultado do evento, a gente consegue tomar as decisões de uma forma muito mais estratégica, muito mais acertada, né? E por isso toda a questão do planejamento, do briefing, das perguntas certas, porque a mensuração ela não pode aparecer só quando o evento acaba. Lá na estratégia, você precisa entender o que vai ser medido. E como a gente vai mensurar esse resultado, como que isso volta, né? E existe um mito, Edu, no mercado muito grande. Inclusive, semana passada eu estava conversando com um cliente da área de setor de pagamentos e eu falei isso para eles. Eu falei, gente, a gente precisa entender que o ROI é um universo. Existe um mito de que o ROI é só, eu investi R$1 milhão nesse evento, voltou 500 mil. Não, hoje a gente tem 5 siglas diferentes que a gente pode mensurar dentro do resultado de um evento. Retorno de investimento, retorno de objetivo. Do conteúdo, da experiência. Né? Então, eu gosto muito da frase do Júlio Solares, que você conhece também, que é o guru, né, dos eventos, e ele é um americano, que ele fala que evento sem estratégia é festinha. E é bem isso. Então, hoje, o gestor de eventos ter esse domínio dos dados, das informações, ele já está deixando de ser visto como organizador de festinha. Ele já está ali num outro patamar. Né? Eu tenho dados, eu tenho números, onde eu consigo mensurar o resultado daquele evento que eu estou organizando. Sensacional. Isso é muito bacana. E trazer uma formação acadêmica com essa base, isso é muito importante, porque daí o profissional que sabe fazer a operação, que sabe fazer, como você disse, a produção do evento, vai continuar fazendo isso. E até nessa formação ele vai aprender técnicas para tornar isso ainda mais eficiente, olhar para detalhes que talvez ele não esteja olhando, mas ter essa visão estratégica, né? Sentar na mesa para falar de estratégia e operação junto. Porque, realmente, o que a gente vê é o pessoal de evento sentando na mesa para falar da operação. Né? Onde que vai colocar o painel, qual
buffet vai ser contratado, onde... Cardápio. O que é muito importante também, Claro, mas depois claro. que a estratégia esteja bem definida. Né? Exatamente. Eu falo isso para os meus alunos. Se você quer conquistar o seu lugar na mesa de decisão, Sim. você tem que ter domínio dos dados. Uhum. Você tem que chegar, por exemplo, chegou um briefing. A gente quer um evento de 3 dias. Opa, mas espera aí. A versão do ano passado, no 3º dia não tinha ninguém. Eu acho que é melhor a gente reduzir. Mas aí você vai falar com propriedade. Por quê? Porque você tem fatos e dados ali daquilo que você está falando. Sim. Isso é apenas um exemplo. Uhum. Isso pode ser aplicado em vários outros aspectos dentro de um evento. Sim. Desde que você tenha informação, desde que você tenha dados, né? Para fazer isso e para, de fato, ocupar o seu lugar ali e demonstrar... Né, sugerir, eu sempre brinco isso, tem uma linha muito tênue aí para você também não ser taxado que é a pessoa rotulado, que não, fulano não quer fazer, ou tudo para fulano é difícil, ou fulano fala não para tudo. A partir do momento que você tem os dados em mãos, você vai mostrar e você vai fazer o quê? Você vai sugerir. Sim. Que seja para a alta liderança ou que seja para o seu cliente. Né? Olha, com base em tal coisa, uma pergunta que eu gosto muito de fazer para o meu cliente, por exemplo. Eu quero um evento assim, assado, com tanto tempo de duração. Eu falo, ok, vamos amadurecer essa ideia, mas a pergunta é, o que vai fazer o participante, a pessoa que a gente vai convidar, querer sair da casa dela para vir prestigiar o evento? Verdade. O que move essa pessoa para vir? O que tem de diferente aqui? São os outros convidados que essa pessoa vai encontrar? É o palestrante? O que a gente vai trazer aqui que vai ser estratégico para mover essa pessoa a vir? Sim. Ou, às vezes, Edu, eu já tive projeto também, que a gente tinha projeto num stand de feira gigantesco, caríssimo. E aí, de repente, você vai analisar... Peraí, mas e se a gente pegar esse dinheiro e fazer um evento proprietário e trazer só os clientes estratégicos para ter essa interação? Algo muito mais próximo do cliente, muito mais humanizado do que um stand gigantesco numa feira. E super funciona. Sim. Mas é aí que está. Tem que ter essa visão estratégica do negócio, esse amadurecimento mesmo de entender o todo, para trazer essas provocações, né? Para trazer essas perguntas e sempre sugerir, né? Nunca impor. Sim. Para não ser rotulado, né? Hoje você falou de cursos de extensão, você falou de pós-graduação, você falou de MBA. Quais são as formações que tem hoje no mercado, até para quem está nos assistindo, tem o pessoal que... A nossa audiência aqui basicamente são promotores, organizadores, são patrocinadores, expositores de eventos. É público que está sempre nos eventos, usando o evento como uma alavanca de crescimento, de captura, qualificação de leads. Né? Então, o que tem de formação hoje no mercado que as pessoas podem procurar? Inclusive, você falou de formações online, né? Você mesmo tem, quando eu participo com você, é um curso online que pessoas do Brasil inteiro podem participar. Né? Então, Edu, depois da pandemia, como eu comentei, surgiram alguns programas interessantes nessa área, né? Porque até então, se tinha, era muito tímido, né? Eu, pelo menos, quando eu procurei, tinha no Senac um curso de organização de eventos corporativos, mas muito curto, um negócio muito breve, assim, não era algo tão profundo, tão específico. Eu percebo que depois da pandemia surgiram, né, outros. Um deles é o MBA em Gestão de Eventos da USP, que eu dou aula de eventos internacionais. É um MBA muito abrangente, ele pega todos os eventos de todos os tipos, desde evento corporativo, cultural, de entretenimento, de governo. Então, ele é bem amplo. Tem duração aí... Não, é 100% online também. Ah, que legal. 100% online. Mais um aí que o Brasil inteiro pode receber. Brasil inteiro. E eu tenho alunos do Brasil inteiro. É muito interessante. Quando acaba, né, a minha disciplina, eu sempre pergunto para eles. Inclusive, nessa última turma, teve algo muito engraçado que eu comentei. Eu terminei a última aula na véspera do feriado da Páscoa. Aí eu comentei com eles, e aí, o que vocês vão fazer na Páscoa? Eu estou indo para BH. E tinha uma aluna de BH. E ela, professora, eu quero te conhecer pessoalmente. Eu falei, então vamos combinar de tomar um café, que eu vou ficar uma semana na casa dos meus pais aí em BH. E aí a gente se encontrou, conversou, foi muito bacana, muito bacana. Eu falo que o online,
ele proporciona isso, né? Você conhece a pessoa, cria um vínculo ali, então quando você encontra pessoalmente, você já está envolvido, né? No sentido de conhecer aquela pessoa. Então tem esse da USP. Qual que é a duração, professora? 1 ano. 1 ano. 1 ano. Aulas semanais, quinzenais? São semanais. 2 vezes por semana, ao vivo. Tá? Não é aula gravada. O aluno, óbvio, pode assistir à noite. Ele pode assistir a aula depois, né? Se ele não conseguir conectar naquele dia, no horário específico, né? Então, esse é um dos. Tem o SEGE, que é da Academia Brasileira de Eventos e Turismo, né? O SEGE, ele vem com um viés um pouco mais maduro no sentido de ter um gestor de evento que já sabe, que já tem experiência. Então, a proposta é de ter uma certificação, assim como o engenheiro precisa ter o CREA, por exemplo, né? Ou o advogado precisa ter a carteira da OAB. No mundo, quando a gente fala de Estados Unidos, por exemplo, o gestor de evento ele precisa fazer um curso específico e ter uma carteira, uma licença. Né? E a proposta do SEGE é implantar isso aqui no Brasil. Né? É desafiador, porque quando a gente pensa em todas as questões que a gente trouxe aqui, de trabalho, né, desse gestor de evento, questão salarial, enfim, mas aí rende até um podcast à parte, porque é muita coisa quando a gente começa a explorar. Então, falei do SEGE, falei da USP, na ESPM, que é a Escola Superior de Propaganda e Marketing, que eu dou aula, né, nos cursos de extensão, no braço da educação executiva, tem 2 programas voltados para eventos. Existe um MBA focado em eventos de entretenimento, que começou a turma recente agora, mês passado. Então, está muito focado em grandes eventos, porque o Brasil também tem sido visto como um país de destino de grandes festivais, de música, né, de tecnologia. Eu tenho um aluno matriculado agora que ele comentou comigo que ele vai organizar um congresso que sempre acontece nos Estados Unidos ou na Europa. E pela primeira vez vem para a América Latina, vai ser no Brasil. É um congresso da área médica. E ele estava super empolgado me contando isso, porque ele é um dos responsáveis. Eu falei, o Brasil ele está ganhando um protagonismo nessa área dos eventos internacionais. E aí tem a pós-graduação que eu coordeno, que está muito focada no B2B. Que é uma pós voltada para o mercado de eventos corporativos. Né? Então, dentro da SPM tem o MBA, que é de entretenimento e que já é mais voltado para um público que já está num nível mais executivo, vamos chamar assim, porque a gente está falando de um MBA, e a pós já vem com essa questão um pouco mais de formação mesmo, tanto da parte técnica, quanto da parte estratégica, né? De trazer essa visão para o gestor de evento de como fazer a operação baseada numa estratégia forte, nas perguntas certas, né? Para você desenvolver ali um ângulo completo do que é esperado de um gestor de evento dentro de uma empresa ou em uma agência, ou como, né, o freela, enfim. Aí são várias categorias que a gente tem, né, da prestação desse serviço, da organização de um evento. Então, o corpo docente dessa pós-graduação, ele foi escolhido a dedo. Assim, né? Eu fui pesquisar tudo que tinha no mercado e fui analisar os professores, o que a gente poderia trazer. Então, a ideia é a gente começar primeiro trabalhando essa pessoa, esse gestor de evento. Então, vamos falar, por exemplo, de etiqueta corporativa, que é algo que muita gente ignora. E muitas vezes a sua imagem, a sua reputação, ela já te compromete antes de você sentar numa mesa de negociação. Então, a gente precisa trabalhar. E tem um mito, né, que etiqueta corporativa é saber usar garfo e faca, é saber sentar na mesa. Não tem nada a ver com isso. Né? É a questão da postura, é a questão da comunicação, da oratória, do tom de voz, do jeito que você vai escrever aquele e-mail, que você vai dar a resposta, como é que você se comporta numa situação de conflito. Tudo isso está dentro, faz parte, né? E aí depois a gente fala um pouco sobre liderança situacional, que é super importante. Porque o que acontece? Tem muito gestor de evento que fala para mim assim, prof, mas eu não sou gerente, eu não sou coordenador e eu tenho que fazer o evento acontecer, né? Como é que eu conquisto o respeito das outras pessoas? Tipo, para fazer o que eu preciso que elas façam. E aí a gente traz a Bárbara Duran, que é uma parceira, para falar
de liderança situacional. Né? Como é que eu mapeio esses stakeholders e como é que eu me comporto? Né? Quais são as competências que eu preciso desenvolver para ser um líder, mesmo não tendo o cargo? Eu tenho a função, mas eu não tenho o título, o cargo. Né? Então, a gente vai trabalhar isso. E aí, depois vem a parte de comunicação. A gente tem a parte do branding. Porque dentro do branding, né, dentro do marketing, o evento é uma ferramenta muito poderosa. E aí, eu trago o Marcos Bedendo, que fez a tradução do livro do Kotler. Né, do inglês para o português, que é uma pessoa muito querida, referência no mercado. E ele vem trazendo essa parte do evento como ferramenta de marketing, né, dentro do branding. Tem a Vanessa Martin, que vai trazer essa coisa do design think, né, dentro do evento, as tipologias dos eventos, porque acontece muito isso também. Dentro das empresas, as pessoas começam a nomear os eventos sem necessariamente saber que é aquilo mesmo. Mas vamos fazer um summit? Vamos fazer uma conferência, mas peraí, o que é uma coisa, o que é outra coisa, né? Vamos entender a tipologia. Porque o nome é legal e está na moda. Né? Mas acontece. Então, a ideia é a gente preparar, eu brinco que é um banho de loja. Essa pós-graduação ela foi concebida, as disciplinas, os professores, para, de fato, dar um banho de loja nesse gestor de evento, que seja ele um gestor muito experiente ou que está começando na carreira ou que está fazendo uma transição de carreira. Acontece muito isso. Pessoas que trabalham em outros setores, em outras áreas, RH, o próprio marketing, outra área do marketing, e que se encanta, né, pelo mundo dos eventos. E aí precisa ter essa formação, né, essa preparação. Conhecimento, né, Edu, é algo que ninguém tira de você. Eu sempre falo isso. Ninguém tira. Então, existem hoje, que eu tenho conhecimento, né, no mercado, essas formações, que não é nada gravado, não é aquele curso que você vai comprar e vai ficar lá assistindo. Aí, na terceira, quarta aula, você já está, né, naquela canseira, abandona e não faz mais. Não, nesse caso, são todas as aulas ao vivo, né, semanais, e com toda a questão das atividades, né, da interação ali do grupo. E quando a gente fala do ensino à distância, do EAD, né, do 100% EAD mais ao vivo, online, é muito mágico, porque aí, igual a gente comentou no começo da nossa conversa, a gente pode ter alunos, pessoas de todos os lugares, inclusive fora do Brasil. Eu já tive aluno da Suíça, brasileiro, que mora lá e que fez o curso. E eu tenho, Edu, um propósito, que eu brinco, muito grande, que é sair um pouco desse eixo Rio-São Paulo. Porque tudo acontece aqui. É inevitável. São Paulo é caótico, mas tudo acontece aqui, né? Nesse pedacinho. Rio-São Paulo. Então, quando eu recebo alunos de outros estados, de outras cidades, eu fico tão feliz com isso, porque existe uma sede de conhecimento dessas pessoas gigantesca. E que muitas vezes não tem legal acesso. Sendo realizado em outros lugares, né, professora? Eu vou te dar um exemplo de Londrina. Tem um evento chamado Lidere, em Londrina, que é organizado pela Associação Comercial. Incrível evento. Ele não perde em nada para os grandes eventos que tem no Brasil. Um evento ali para 2.000 e poucas pessoas, mas extremamente organizado, conteúdo de qualidade, muitos expositores regionais que atendem o mercado, sabe? Um evento com uma experiência do começo ao fim muito bacana. Então, eu imagino quantos eventos assim tem Brasil afora e profissionais que querem beber dessa fonte aí de grandes produtores, de como é feito fora do Brasil e tal, que para tornar esses eventos ainda mais relevantes para a região. E essa troca, né, Edu? Isso é muito rico. Essa troca de saber que lá em Londrina existe um evento desse porte acontecendo. Né? Porque muitas vezes as pessoas elas estão com essa mente voltada para Rio-São Paulo. E não, existe um Brasilzão aí enorme que a gente precisa explorar. Então, esse ensino à distância, ele traz para mim essa inquietude, vamos chamar, sabe? E eu sempre busco, eu quero aluno de Brasília, eu quero aluno de Belo Horizonte, de Salvador, de Recife, de Fortaleza, vamos ampliar isso. E o EAD, ele permite que isso aconteça, e a troca é muito grande.
A gente, sempre que termina uma turma, tem o grupo de WhatsApp, né? Do pessoal ficar trocando informações e tal. E, às vezes, acontece algumas coisas engraçadas. De algum aluno mandar assim, eu recebi aqui um briefing, eu vou ter que fazer um evento em Cuiabá. Alguém tem fornecedor de tal outra coisa? Vai aparecer alguém lá que tem. Ou que já fez um evento, ou que mora lá na região. E isso é muito rico. O ensino à distância, ele permite que você tenha essa ampliação do networking, né, dessa troca, e isso é muito legal. Então, um dos meus objetivos é esse, é sair desse eixo aqui e levar esse conhecimento e trazer essas pessoas para o mundo aqui, né, do que acontece aqui nesse pedacinho. Qual que é a duração dessa pós-graduação da SP? 1 ano. 1 ano? 1 ano. Duas aulas, 2 dias por semana? 2 dias por semana, aulas ao vivo. Todas as terças e quintas, 2 horas por noite. Então, vai das 19h30 às 21h30. É bem curto, né? E eu estou tendo um cuidado muito grande, Edu, com a coordenação do curso, né? A diretoria, na verdade, porque eu que coordeno, da distribuição dessas atividades. Por quê? A vida de um gestor de evento é muito louca, a gente sabe disso. Às vezes vira noite numa montagem, né? Às vezes tem que fazer ali um projeto que apareceu de última hora. E muitas vezes isso compromete a sua vida pessoal, seus estudos, os seus outros planos, né? O trabalho, ele meio que vem aquela avalanche. Então, a decisão de quantos trabalhos, quantas provas, eu estou sendo bem, assim, soft, no sentido de a gente precisa pegar leve, né? No sentido de que se eu sobrecarrego esse gestor de evento com muitas provas, muitos trabalhos, a chance dele não conseguir continuar é muito grande, justamente por conta da dinâmica desse mercado. Então, o desenho disso, ele está sendo feito de uma forma muito realista com o mercado, sabe? De não ter algo que vá gerar para esse gestor uma preocupação a mais. Pelo contrário, ele tem que estar ali para ele aprender, para ele absorver conhecimento. Obviamente, a gente vai cumprir o que é exigido pela instituição, pelo MEC, vamos fazer tudo de acordo, mas sem pesar a mão, né? Porque a questão não é essa, a questão é a formação e não, né? Não tem almoço grátis, a gente sabe disso, mas o que a gente consegue flexibilizar para facilitar a vida desse estudante, que ao mesmo tempo é um gestor de eventos, né? Isso é muito, muito importante. A gente tá com muito cuidado nisso. Não, sabe que para mim é uma oportunidade assim única, porque o momento de eventos é um momento muito bom, né? A gente está com o mercado muito aquecido. Todo ano sai aí os números e bate recorde de público, os eventos, o volume de eventos, o engajamento do público nos eventos, e a gente ainda tem poucas formações para esse mercado. Então, aquele aluno que participa e sai com essa formação, que além de todo o aprendizado é uma certificação também, seja uma pós-graduação, SEG, né? Isso também, com certeza, vai facilitar abrir novas portas, novas conexões, né? Então, é uma oportunidade, e tanto. A Gi, minha sócia, fez o SEG. Eu dei aula para ela. Sim, ela tirou a certificação. Muito né? legal. E a gente está vendo aí, de repente, mais pessoas participarem aí dessas formações lá na EASO, porque a gente quer formar também um time que tem essa visão geral sobre a organização de eventos, né? Muito bom. Queria perguntar um pouco para você agora, você abriu um pouco de bastidores aí, de perrengues que você já tem vivido nesse mundo. Imagino que você rodou o mundo inteiro, né, Tati? 30 países. 30 países já. Você deve ter visto de tudo, cultura, de perrengue chique, perrengue de chão de pavilhão, de tudo, né? Nossa, Edu do céu. São muitas histórias, assim, é até difícil, porque tem história de pavilhão, tem história de feira. E é o que eu sempre brinco, uma coisa é você resolver perrengue no Brasil. Outra coisa é você ter que resolver os BOs, né? Na gringa. Aí é mais difícil. E tem também, né? Não tem perrengue só no Brasil. Tem muito, muito. E aí que entra algo que é extremamente importante, que é a cultura. Sim.
a cultura é muito diferente. Lá fora não tem jeitinho brasileiro, igual a gente tem aqui. Não dá para deixar para a última hora e dar um jeito, né? Não dá. E aqui no Brasil, eu percebo, tanto para o bem quanto para o mal, esse jeitinho brasileiro é só nosso mesmo. Então, por exemplo, a gente percebeu, o evento está rolando, tem alguma coisa ali que saiu do planejado, que vai ter que pagar, que vai ter que, sei lá, aumentar o buffet de última hora. Aqui, a gente vai lá e faz. Sim. Não deixa as pessoas perceberem, não deixa a peteca cair, só no último caso. E depois a gente vê como é que faz para pagar essa conta, como é que, né, de quem faz o que ali no final. Mas pelo menos entregou. Lá fora, não tem essa. Tá no contrato? Tá. Se não, não tem querer colocar, mudar de última hora. Teve um perrengue que eu passei interessantíssimo, vamos chamar assim, nos Estados Unidos. E olha que eu já fiz muito evento lá nos Estados Unidos, mas esse foi, assim, marcou, né, a carreira. Tem alguns perrengues que marcam. E era um evento relativamente pequeno, de baixa complexidade. Então, era um encontro de CEOs da alta liderança de algumas empresas dentro da sede da Embraer lá nos Estados Unidos. A Embraer tem uma fábrica de aviões lá também, né? Uma das unidades, né? Na Flórida. E aí a ideia era, eles ficariam o dia todo dentro do escritório, na sede da empresa, e à noite a gente proporcionar algo um pouco mais de entretenimento, para sair daquele ambiente. Então, com, né, drinks, vinhos e uma música, um coquetel. E dentro da empresa não tinha como fazer, porque a gente não pode entrar com bebida alcoólica, tem toda uma política e tudo mais. E aí eu visitei alguns hotéis da cidade, da região, encontrei um hotel novo, com rooftop, que Estados Unidos tem muito isso, né? Você chega para fazer visita técnica, você fala, meu Deus, que carpete é esse? Né? Porque é muito antigo, e lá é tudo carpete, e aí você fala, não tá muito legal aqui, vou ter que mudar. E lá, esse hotel não, esse hotel brilhou meus olhos, eu falei, nossa, esse aqui tá no jeito, né? Para o perfil do público que eu quero trazer para cá. E aí levei a ideia para a liderança, foi aprovado, então vamos fazer o coquetel externo. Acabou o evento, essas pessoas vão ser levadas lá para o rooftop do hotel. E aí, Edu, o evento começou, depois do almoço tudo certo, eu avisei para as pessoas que estavam comigo ali na organização do meu time, falei, ó, agora que já encaixou, tá tudo certo, eu vou um pouquinho mais cedo para ver se tá tudo certo lá na montagem lá do evento. E espero vocês me avisam quando estiver saindo daqui, né? Que o pessoal estiver saindo daqui. E o evento ia começar às 19h, lá, o coquetel. Eu saí do escritório, era umas 5 da tarde, porque não tinha montagem. Na verdade, era um coquetel com mesas bistrô e uma cantora para fazer voz e violão que eu tinha contratado. Edu, cheguei, subi para o último andar, né? Que é o rooftop. Quando eu chego no rooftop, tá rolando uma balada, Edu. Uma balada forte, com DJ, música alta, o pessoal bebendo, dando risada. Olhei assim, tinha mais ou menos umas 60 pessoas. E eu falei, não acredito que isso está acontecendo. Eu quase tive um mini infarto. Um lugar que você realizaria. Exatamente. E aí, como eu estava hospedada nesse hotel, pego o elevador, vou lá no meu andar, abro o computador e olho, cadê o contrato? Essa data deve estar errada, não é possível. Está lá a data certinha. A mesma data, mesmo horário. Aí liguei para a agência aqui do Brasil que fez o pagamento do hotel, porque existe uma política, né, que a gente não poderia negociar direto com os hotéis. A gente sempre tem que ter um intermediário, uma agência que fazia isso. E aí a menina da agência falou, Tati, tá tudo certo? Tá pago? Tá tudo ok. Eu não sei o que pode estar acontecendo. Aí sim eu voltei lá e pedi para chamar a gerente do hotel. E aí a gerente virou para mim e falou assim, que horas está o seu evento? Para que horas está marcado? Eu falei, 19. Então, são 6h20 ainda. Às 19 horas, seu evento vai acontecer. Eu falei, não vai. Não vai, olha isso aqui. Eu falei, essas pessoas não vão embora. Aí ela falou, mas seu evento tem montagem? Eu falei, não, é as mesas bistrô e a cantora e 2 ilhas com a parte da comida e a bebida volante, né? Com os garçons servindo. Ela, às 19 horas, seu evento vai estar pronto. Se precisar, me chama. Edu, nesse momento, eu só orava. Eu falava, meu Deus, não acredito, porque o povo vai começar a chegar. E a galera... E americano é escandaloso nesse sentido de gritar, de dar risada alto, quando eles estão, né, nessa parte que pode fazer isso, né? E eu olhava aquilo e pensava, vai dar ruim.
E naqueles momentos, eu, de fato, assim, foi um perrengue, muito perrengue, porque fisicamente você fica, né? É arrepio, é dor de cabeça, é dor de barriga. E aí, quando deu, Edu, 18h50, entrou um time de staff de umas 20 pessoas, com os caixotes enormes. Acabou, fim, tudo falando em inglês, né? E já recolhendo copo, já jogando dentro dessas caixas, o DJ arrancando a fiação do equipamento dele, fone tirando, e eu paralisada, observando tudo aquilo acontecer. Ao mesmo tempo que esse time entrou meio que expulsando as pessoas e tirando as coisas, já vieram os outros trazendo as mesas bistrô, posicionando no lugar que a gente tinha combinado, as ilhas já começando a colocar as comidas, e eu paralisada, assim, olhando, falei, não estou acreditando que isso está acontecendo. Aí a cantora já estava comigo, ela falou, Tati, eu vou ligar nessa tomada aqui e tal, meu violão, não sei o quê. Foi pro cantinho dela, pôs o microfone. A gerente chega para mim, 19 horas, em ponto, e falou para mim assim, mais alguma coisa? Você precisa de mais alguma coisa? Tá tudo certo? Você vai querer colocar o banner da sua empresa aqui na porta para sinalizar que o evento é aqui? Quer que eu ponha aqui na TV e tal? E eu só respirei assim, não, tá ótimo. E nisso, o pessoal ainda não tinha saído lá. Então, eu ainda estava, né, eu não tinha desesperado por causa disso. E aí, o pessoal começa a chegar por volta das 19h15, tudo fluindo perfeitamente bem, tudo maravilhoso. Só que aí veio o segundo infarto, né? Mini infarto. Porque eu falei, agora vai dar 9 horas e ela vai começar a expulsar os meus convidados. Porque o horário... O que está no contrato é das 19 às 21. E aí vai eu atrás da gerente de novo. Pelo amor de Deus, eu pago, porque no contrato está assim. Ela, fique tranquila, seu evento é o último do dia. Então, se passar aí 20 minutos, meia horinha, não tem problema. Mas se passar disso, aí a gente vai aplicar uma multa, porque aí eu preciso pagar a hora extra dos funcionários e tudo mais. Eu falei, não, tá tudo certo. A gente termina no horário combinado. Sim. Então, Edu, a lição aprendida desse perrengue, né? Ler o contrato. Eu, com 15 anos de estrada... Eu olhei aquele contrato, assinei, mas eu não me atentei que o hotel poderia vender para outro cliente, para outra empresa, aquelas horas que antecederiam, né, o meu evento. Então, isso é uma lição aprendida que eu sempre falo para os meus alunos. Até aqui no Brasil mesmo, presta atenção, leia. Se você não tem domínio daquilo, coloca na mão do jurídico, coloca na mão de quem entende, do produtor. Se você está só na estratégia ali. Porque muitas vezes vai ter alguma coisa escondida ali, nas entrelinhas, ou na falta de interpretação, que pode ter um impacto financeiro muito grande. Como, por exemplo, só pode montar de madrugada. Perfeito, isso está no briefing? Está no orçamento? Porque se eu vou pagar uma equipe para montar de madrugada, isso tem um custo. Vai custar mais. Não é o custo da mão de obra de 8 às 6 da tarde. Sim. Tem um custo a mais ali. Então, e até disponibilidade, né, Tatiana? Exatamente. Porque às vezes o fornecedor não tem essa disponibilidade de virar à noite montando, né? Não é nem o dinheiro, né? É às isso. Vezes não tem a disponibilidade. Então, Edu, esse foi um dos perrengues que eu passei, assim, que marcou muito, e foi uma lição aprendida nesse sentido, sabe? De entender, porque quando você vai para outro país... É bem diferente. Essa questão assim, cultural, essa questão da negociação, de saber até a página 2, né? Isso porque na véspera desse evento, eu validei a localização que as mesas bistrô ficariam. E aí, na hora de ir embora, eu muito simpática, né? Falei para a menina do hotel, assim, que não era a gerente, era outra. Mas se amanhã chegar na hora e o pessoal pedir para mudar, a liderança pedir para mudar alguma coisa, eu aviso. Ela, não. Se for ter que mudar alguma coisa, é $150. Eu falei, para mudar a mesa bistrô de lugar, $150. Não falei, só pensei, né? Agradeci e falei, nossa, né? Se é aqui no Brasil, eu já vi evento, isso é errado, né? Mas eu já vi evento que, assim, vai mudar a posição da plenária faltando meia hora para o evento começar. E a gente acha que isso é normal. Sim. Agora vai fazer isso lá fora. Por isso que eu brinco, não tem jeitinho brasileiro, não. Mas sabe que é bom viver isso, né, professora, fora do Brasil, até para tornar os eventos brasileiros mais organizados e previsíveis, né? Porque para o fornecedor é muito complicado também. Eu venho de uma empresa de audiovisual, Frisaria Eventos, que
fundei lá em 2004 e já aconteceu isso que você falou, de montar praticamente uma plenária inteira com painéis, com telão, com som, com iluminação, e daqui a pouco virar ao lado, você tem que desmontar tudo e montar de novo. E então ter as coisas mais previsíveis e planejadas é ótimo. Exato. É claro que a flexibilidade para mim e isso difere o brasileiro, isso é muito bom. Total. Mas quando a gente junta um planejamento bem feito com flexibilidade quando necessário, acho que aí a gente se torna profissionais assim fora de série no mundo inteiro, né? Exatamente, exatamente. Eu falo que o brasileiro, nesse ponto, a gente está, sabe, num nível, é óbvio, algumas coisas a gente precisa muito melhorar. Eu falo isso para os meus alunos, como, por exemplo, feiras, né, em pavilhões. Lá fora, se a gente detecta algum problema no stand, alguma coisa que não comprometa a segurança das pessoas, que seja mais uma questão estética, enfim, alguma mudança, é só quando fechar o evento. Fechou, todo mundo foi embora, aí sim pode fazer. Aqui não. Aqui, Edu, eu vou em eventos grandes, a galera, aquela muvuca, e aí, de repente, o fornecedor vai lá, abre a escada no meio da galera para arrumar uma lâmpada, para fazer alguma alteração no logo que está errado. Eu tiro foto para mostrar para meus alunos, que eu falo, porque se eu contar, às vezes a pessoa pode não acreditar, não, está exagerando, mas acontece em eventos grandes. Isso é algo que a gente precisa melhorar muito, porque falta esse cuidado mesmo, essa sensibilidade de olhar e falar assim, opa, peraí, a gente vai abrir uma escada aqui, colocar uma pessoa para subir, para fazer isso, com o evento acontecendo, com esse monte de gente andando. Então, essas normas de segurança, toda essa questão mais específica de disciplina, né, dessa organização dos tempos e movimentos, do que pode e o que não pode, isso a gente ainda peca. Sim. Isso a gente precisaria aprender um pouco com os gringos. Você sabe que uma coisa que eu observo nos eventos gringos, assim, Europa, Estados Unidos, o pessoal faz... Europa, principalmente os Estados Unidos, eu não conheço grandes eventos. Mas o europeu, ele faz o básico muito bem feito, né? Eu não vi nada absurdo nas feiras que eu estive na Europa. Estive em três grandes e mais umas 4 menores. Eu não vi nada assim, nossa, isso aqui é totalmente diferente do Brasil. Não. Só que eles fazem o básico, é um stand básico, mas muito bem feito, muito bem acabado. Qualidade dos produtos, sim, né? Tudo muito no horário, né? Na montagem, é uma montagem limpa, não tem tanto segurança, porque também existe uma questão de confiança maior. Enfim, no geral, eu senti que é mais leve, me parece, o trabalho, né? E o cuidado com as pessoas, né, professora? Que aí a gente pode falar aqui de várias coisas, mas o profissional ele precisa ser muito bem valorizado, muito respeitado também, né? Acho que no Brasil a gente precisa crescer com isso. Nossa, né? Edu, muito. Aqui no Brasil, eu sempre falo isso, a gente contrata um fornecedor e esse fornecedor, geralmente, ele subcontrata. Como é que é isso? Sim. A gente tem que ter essa preocupação de entender. Eu já fui em evento grande, do que eu não posso falar aqui qual, mas que tinha menor trabalhando. Menor. Trabalhando lá na montagem, nas coisas do evento. Aí você fala, como assim? Né? Cadê o ESG, que a gente comentou, né, nos bastidores? Porque o ESG, as pessoas têm a tendência a pensar que é só a sustentabilidade. Não. Tem toda uma questão do social, da governança, e isso tudo impacta nessa questão do fornecedor. De ser bem tratado, de ter um banheiro para usar, né, aberto, porque muitas vezes nas montagens deixa o banheiro trancado e a pessoa tem que atravessar o pavilhão para poder ir lá. Né? Toda a questão da alimentação. Então, não contabilizei, não. Alimentação para o staff. Tá, então as pessoas vão trabalhar com fome o evento inteiro? Não, se ela quiser, ela traz. Não é assim que funciona. A gente precisa ter essa visão da sensibilidade mesmo, né? Da empatia, de se colocar no lugar do outro. Né? Entender, vamos colocar isso
no budget, vamos colocar isso no orçamento, vamos pedir a aprovação do cliente, vamos negociar com o buffet uma refeição um pouco mais simples, menos sofisticada do que está sendo servido para os convidados, para que essas pessoas trabalhem felizes e não com fome, para que elas se sintam parte daquilo. Como é que você vai fazer um evento encantador se a tua força de trabalho não está encantada. Não está encantada, ao contrário, está revoltada, com fome, se sentindo desvalorizada. Você sabe que essa parte de relacionamento com o cliente pega muito isso? Porque às vezes eu recebo essa pergunta assim, professora, mas como que engaja, né? Como é que eu faço o funcionário que está lá na ponta atender bem o cliente? Trata bem esse funcionário. Sim. Né? Porque o funcionário, ele é reflexo da cultura da empresa, da forma com que ele é tratado. Então, é isso mesmo, Edu. Como é que você quer fazer um evento encantador se o time está revoltado? Muito bom, adorei essa. Não tem jeito, né? Professora, caminhando para o fim aqui, que conversa rica, hein? Meu Deus, acho que, gente... Espero que você esteja passando rápido, né? 1 hora e pouco já estamos aqui. Mas muito aprendizado, muito um conteúdo assim prático, contextualizado para a nossa realidade, né? E muitos insights aqui para mim os profissionais de eventos podem ter, né? E para encerrar aqui, uma coisa muito importante, dicas aí de leitura, de literatura, de livros, enfim, dica que você dá para o pessoal. Tá, eu vou dar 3 sugestões, né, de leitura. O primeiro é o livrinho do Roy, que eu trouxe para você. Eventos que entregam resultados, estratégias para medir, comunicar e ampliar o ROI das experiências corporativas. Então, esse aqui é um exemplar especial para você. Eu sou coautora desse livro, eu escrevi o capítulo 6. E esse livro nasceu de um comitê dentro da comunidade Benchmice. Então, a gente dava esse curso, né? Ele ainda existe lá, eu não faço mais parte. E aí, o seu Sérgio Junqueira nos convidou para escrever um livro sobre esse workshop, que fala de ROI. E aí, o capítulo 6 é onde eu trago essa questão de como eu comunico os resultados desse evento, né? Como eu conquisto meu lugar na mesa, eu gero credibilidade do meu trabalho, como que eu mapeio esses stakeholders que estão envolvidos nesse projeto, porque todo evento é um projeto, e como que eu falo com cada um deles. Então, terminou o evento, eu vou gerar um relatório ali, sei lá, de 20 páginas. É óbvio que para alta liderança eu vou mandar 2 slides, 3 no máximo. Não vou mandar 20 páginas para a pessoa, não tem tempo daquilo. Para o patrocinador, eu já vou dar uma valorizada naquelas informações, né? Para trazer uma possibilidade dele renovar o patrocínio para o ano seguinte. Então, eu exploro muito essa questão do ROI aí. E esse livro é legal, Edu, porque a gente desmistifica essa coisa que o ROI é só monetário. Então, aí dentro tem todas as outras siglas do que pode ser usado dentro desse universo de mensuração de resultados. Então, espero que você goste da leitura. Que tem essa... Exatamente. Eu não tinha visto. Eu vi já em algumas apresentações, já vi você falando sobre essas outras siglas, esses outros indicadores, que não é só o monetário, mas que tem impacto grande, né? Exato. Muito legal. Eventos que entregam resultados. Aí, gente... A professora Tatiane vem no podcast Eventos de Resultados e me presenteia com o livro Eventos que Entregam Resultados. Olha isso. Então, aqui é resultado. Não, resultado. Com dedicatória, eu vi aqui. Muito obrigado, bom. professora. É um prazer, Edu. Esse é um livro do Conecta, né? Da coleção Conecta, que o Sérgio Junqueira organizou. Tem muitos, né? Acho que são uma coleção, já deve ter passado de 30 livros. São livros muito bons para a nossa indústria de eventos. Exato. Onde que o pessoal encontra esse livro? Eu vou deixar o link para a compra dele. E aí tem vários outros. Tem, por exemplo, segurança em eventos. Aí traz a questão do seguro, da importância de ter seguro para eventos. Tem uma infinidade, assim, dessa coleção. Que eu tive a oportunidade também de ser coautor. Olha só que bacana. Legal. Muito bom, né? Obrigado pelo livro. É um prazer. Então, essa é uma indicação. A segunda indicação é o livro da Vanessa Martin, Evento do Século XXI, onde ela traz essa questão da inteligência artificial, dessa digitalização do mundo dos eventos, que ela escreveu com o Robson, né? Esqueci o sobrenome dele agora. Lisboa, né? Lisboa. Que, inclusive, mora em Lisboa, se não me engano. Isso eu não sabia. Um abraço, Robson. Eles organizaram o Oasis Connection, né?
Que legal. Estive lá no evento e aí eu me lembro que ele estava em Portugal. Entendi. Ele entrou online, por algum motivo ele participou online. Então, esse livro da Vanessa, ele foi lançado em 24, final de 24, e é uma leitura muito gostosa, muito fácil. Então, eu indico também, sempre eu indico para os meus alunos, e agora eu vou deixar a indicação aqui no podcast. E o terceiro é um livro do Kotler, que é o pai do marketing, né? Considerado pai do marketing. Ele está com 93 anos de idade, 94 agora. Inclusive, ele já lançou um outro, eu vi essa semana. Ele publicou na página dele, lá do LinkedIn, mas não é esse último que eu vou indicar, é o anterior, que ele escreveu H2H, H, o 2 e o H, que é humano para humano. Legal. Então, basicamente, o Kotler está afirmando, esqueçam os 4 P's do marketing. O negócio agora é humano para humano. Vocês têm que entender o ser humano. Vocês têm que compreender profundamente esse cliente. Por isso eu falo aquela questão lá de como a gente analisa esse público. Como é que a gente prepara um evento memorável, uma experiência marcante, se a gente não conhece para quem a gente está fazendo essa experiência, né? E esse livro trata muito disso. E o Marcos Bedendo, que é especialista em branding, é professor também lá na SPM, fez a tradução do livro do Kotler do inglês para o português. Sim. Então, é um livro também de fácil leitura, muito legal para quem é de eventos, para quem é de marketing, para ter essa compreensão de como esse comportamento de mercado vem mudando. Porque no final o que a gente fala, não tem CNPJ. Né? São pessoas, é ali CPF para CPF, né? Que a gente está lidando com pessoas. Então, é uma leitura também muito interessante. Legal. São as 3 dicas que eu deixo aqui de literatura. 3 excelentes livros. Eu comprei esse do Kotler, né? Eu conheci o Marcos. Ganhei também o da Vanessa Martão. Eu adquiri quando eu estive no Waze Connect, que foi um evento que ela foi organizadora, né? Excelentes literaturas mesmo, né? Livros muito bons aí para você que é do setor consumir, né? Porque tem gente que fala assim, mas não tem muita coisa, mas tem coisa boa, tem material bom. Eu acho que ainda tem um espaço para muito mais, né? Mas tem bons materiais aí já. E por último, queria aí que você deixasse as suas redes sociais, o pessoal te seguir, né? O site da 7E e as suas redes sociais, as redes sociais aí dos cursos que você está à frente. Vou deixar, Edu. Eu não sou muito ativa no Instagram, eu sou, né, que é muito mais social, vamos dizer assim, né? Eu tenho uma vida super tranquila com o meu esposo, minha filha, então eu não fico postando muita coisa no Instagram. Mas no LinkedIn eu sou bem ativa. Toda semana eu posto alguma coisa, comento, curto. Artigos, conteúdos muito bons. No LinkedIn eu estou como Tatiane Figueiredo. Vou deixar o link aqui depois, o pessoal me seguir. E eu gosto muito de trocar ideia com os alunos através dessa plataforma. Sim. E sempre que eu termino uma turma, os alunos vão lá publicar que terminou o curso e me marcam. Ai, professor, foi maravilhoso, seus ensinamentos. E isso me toca profundamente. Eu falo que esse é o maior feedback que um professor pode receber, que você fez a diferença na trajetória profissional, na vida daquele aluno, né? E através do LinkedIn, eles fazem muito isso. Então, cada vez que eu recebo uma recomendação, que eu sou notificada que eu fui marcada numa publicação, eu já fico com aquele sentimento de gratidão mesmo, de ter recebido, de ter sido reconhecido, né? Porque eu brinco, as minhas aulas, Edu, não é aula que eu vou ficar abrindo slide, lendo coisa de livro e dando, né, aula mecânica. Sim. É muito vivo ali. Eu coloco muita energia em cima daquilo. Então, quando o aluno reconhece isso, é uma recompensa. Eu falo que o dinheiro é a consequência. Sim. Porque existe ali um propósito de realmente fazer a diferença na vida daquela pessoa, na jornada daquela pessoa, né? E aos poucos e conscientizando esse mercado, né? Profissionalizando esse nosso mercado de eventos. Então, a minha rede social que eu queria deixar aqui de indicação para seguir, para interagir, é mesmo o LinkedIn. Legal. Deixar o link aí para o pessoal. Sim, a gente coloca. Na descrição do vídeo aí vai estar o link, acompanha a professora Tatiane. Eu estou sempre lá interagindo com essas postagens. Muito bom. Muito provocativas também, algumas coisas que você coloca.
bacana. Muito bom. Professora, alguma mensagem final que você gostaria aí, de repente, aqui, ó, para o público que está te ouvindo, né? O pessoal, de repente, muitos alunos, né? Vamos divulgar isso para os seus alunos também, porque é bacana eles conhecerem um pouco melhor de você, né? Nesse papo aqui. Deixar uma mensagem final aí para esse mercado de eventos. A minha mensagem final, Edu, ela está muito voltada para essa questão mesmo da empatia, sabe? De você ter sensibilidade, se colocar no lugar do outro. Então, quando você senta para começar ali um briefing, a negociação de um evento, abaixa a guarda, seja humilde, né? Saiba ouvir. Hoje, no mundo, a gente tem um problema muito grande que é esse. A gente só quer falar. A gente não sabe ouvir, a gente não sabe admirar o que o outro está falando. Ou a gente está ali com a pessoa mexendo no celular enquanto fala com a pessoa. Então, a gente precisa trabalhar essa escutativa, que eu chamo, né? E o gestor de evento, ele precisa ter isso no radar, de ter essa sensibilidade, essa humildade. E quando a gente fala de humildade também, tem uma frase que eu gosto muito, eu falo muito isso para os meus alunos, que é: você não é, você está. Então, tem muito gestor de evento que hoje ostenta um crachá, né? Eu sou o gerente, o coordenador da empresa X, e muitas vezes empresas grandes. Só que o mundo muda. Sim. E muda muito rápido, as coisas acontecem muito rápido. E aí, às vezes, aquele gestor de evento que não recebe fornecedor, que é totalmente inacessível, que tem um ego muito elevado, de repente não tem mais, né? As coisas mudam. Então, não perca a oportunidade de ser acessível, de ser uma pessoa humilde. Eu não estou falando aqui para ninguém ser capacho de ninguém, mas ter ali, entra de novo a questão da sensibilidade mesmo, né? De entender se o outro está te procurando para fazer uma venda, para oferecer algum serviço, algum produto, escuta o que aquela pessoa tem para te falar. Por mais elevado que você esteja no seu cargo, por mais que a sua agenda seja cheia, porque às vezes aquilo não vai te servir naquele momento. Mas a partir daquela conversa, daquele primeiro contato, você já cria ali um vínculo no sentido de quando você precisar, você já tem aquilo no seu radar, você já sabe com quem que você tem que falar. E a gente só ganha fazendo isso, porque você vai criando networking, você vai aprendendo, às vezes, de coisas que você nem sabia que tinha no mercado. Então, eu sou muito a favor disso. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Vocês que são gestores de evento, dê oportunidade para outras pessoas, para os fornecedores. Seja uma pessoa acessível, porque tudo muda e muda muito rápido, né? Muito legal. Legal isso. A gente precisa ser, né? A gente precisa ser pessoas abertas e disponíveis para abençoar e para servir as outras pessoas, né? Exatamente. E aí, dessa forma, a gente vai... Nos lugares onde estivermos, nós vamos ser úteis, né? Eu tenho uma frase, Edu, que eu uso como filosofia de vida, que é: quem planta o bem, o ótimo vem de presente. Legal. E é isso. Se a gente pode ser o bem, se a gente pode ser luz na vida de alguém, por que não ser? Né? E é isso. Às vezes falta essa sensibilidade, esse parar e entender: opa, peraí, né? Eu estou só usando um crachá aqui, amanhã eu posso não estar usando mais. Né? O crachá dessa empresa. Igual eu, por exemplo, fiquei 15 anos na Embraer. Mas o legado que eu construí, as conexões que eu fiz enquanto eu estava lá, é o que me sustenta hoje. Né? Tudo aquilo que eu plantei lá atrás, enquanto eu ainda usava o crachá de uma multinacional, e hoje eu não tenho. Hoje eu tenho a minha empresa. Né? Mas a referência que eu criei como profissional, como pessoa, é o que me coloca hoje onde eu estou. Né? É essa raiz lá de trás. Sim. Muito bom. Professora Tatiane, muito obrigado. Que foi legal demais, enriquecedor, né? Que papo bacana. Acho que assim, quem está assistindo isso aqui vai assistir de novo, vai pegar, vai fazer anotações, né? Muito bom. Muito provocativo em muitos sentidos, esclarecedor, oportunidades aí para os profissionais de eventos buscarem informação, né? E
Eu que agradeço, Edu. Foi uma honra estar aqui esses minutinhos aqui, essas horas, né? Que já passou de uma hora. O professor fala muito, mas a gente já tinha planejado algumas vezes, não tinha dado certo, agora deu certo e eu vim com muita vontade da gente falar e trazer, né, ideias, provocações, igual você falou, falar da pós, falar desse mercado da educação para o gestor de evento, né? Isso é muito importante, é o que o mercado está pedindo hoje, né? Gestores de evento mais estratégicos. Sim. Então, você trazer esse espaço aqui, essa abertura de fala para esse tema num canal tão importante, tão relevante igual é o seu podcast, eu agradeço muito. Foi muito legal, muito bom. Uma honra para nós. Inclusive, vamos deixar o link. Pedir para o nosso time também deixar o link. Porque vocês estão com as inscrições abertas, as matrículas estão abertas para pós-graduação, né? Sim, até o final do mês. Legal. Então vamos deixar aí, que o episódio já deve sair nos próximos dias, né? Maravilha. Quem quiser, gente, vai ter um link aí das matrículas aí para pós-graduação. E olha, aproveitem, que oportunidade. Deve ter vaga limitada? 20, 30 vagas? Não, 35. 35 vagas. Então, corre aí e participa, né? Porque vale a pena. Tomara que seja aí uma turma. Vai ser a primeira, né? Vai ser a primeira. Vai fazer história. Vai fazer parte da história. Legal. Muito bom. Muito bom. Obrigada, Edu. Bom, e você que nos acompanhou aí, muito obrigado pela sua audiência, por participar, por estar com a gente. Se você gostou, compartilha aí com alguém da tua rede, né? Com certeza tem profissionais de eventos que você conhece que pode também curtir esse conteúdo e passar a fazer parte aqui dessa comunidade que a gente está criando, esse movimento. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, porque a cada 15 dias tem conteúdo fresquinho chegando por aqui. E aí, para você não perder, já se inscreve no nosso canal aí no YouTube, no Spotify. E até a próxima. Espero por você aí nos nossos próximos episódios. Muito obrigado. Um grande abraço. Tchau, tchau.